Então agora eu vou ilustrar para vocês nos diagramas que a gente também vem falando para vocês, porque eu acho que isso é uma maneira didática, ilustrativa de vocês entenderem como que as comunicações se dão e como que a gente pode evitar uma comunicação que tenha ruídos para gerar uma relação conflituosa. Então, em algum momento, em algum vídeo a gente falou mais sobre isso. Esses diagramas que eu estou colocando aqui são os nossos estados do ego. Todo mundo, aqui eu vou colocar como o professor, tá? O professor. Todo mundo tem um estado de ego. Que é o pai, o adulto e a criança. No meu estado de ego pai, são os meus valores, são as regras, são as condutas. Então é como se eu tivesse, na minha personalidade, no meu ego, gravado todas as mensagens que eu aprendi dos meus pais mesmo. É como se fosse um HD dos meus pais aqui na minha cabeça. Até o jeito de falar, às vezes o dedo que a gente faz, a expressão, o jeito que meu pai e minha mãe falavam comigo. Então, isso aqui são os valores, as condutas, as regras, as proibições, as permissões. Então, tudo aqui está no meu estado de ego pai. Ok? São os meus pais mesmo, de verdade, gravado aqui no meu estado de ego pai, tá? O meu estado de ego adulto é o meu aqui e agora, é a minha consciência do que está acontecendo nesse momento, na realidade aqui. É como se também se fosse o meu computador, é onde eu analiso as situações. Então, aqui está o meu aqui e agora, o meu presente. Eu posso analisar tudo que está acontecendo no momento que eu estou vivendo. Isso aqui é meu adulto. Ele vai ser analítico, ele vai analisar as situações, né? Aqui no momento presente. E o meu estado de criança são as minhas relíquias do passado, os meus sentimentos, as minhas emoções. É o início de tudo. Quando o bebezinho nasce, ele só tem o estado de criança, que ele é extremamente sensitivo, ele é emocional, ele é intuitivo. Então a nossa intuição está aqui, as nossas emoções estão aqui, os nossos sentimentos estão aqui, né? Então essa parte das emoções e sentimentos estão todos no nosso estado de criança. É quando a criança nasce, que ela só tem o estado de criança, mas depois ela vai, antes do primeiro ano de vida, ela começa a ter o adultozinho dela e depois o estado de ego pai. E aí a gente, quando cresce, na verdade, a gente vai tendo todos esses estados de ego, e a gente adulto tem todos os estados de ego. Estado de ego criança não significa ser a criança, ser infantil, não. É aonde estão depositados os meus sentimentos, minhas emoções, às vezes a minha rebeldia, né? As minhas adaptações, como eu me adapto ao mundo, se eu me adapto ou não, se eu me rebelo ou não, né? Então tá aqui, ok? Então isso é um indivíduo, e aqui eu vou colocar o aluno, para vocês entenderem também como se dá a comunicação. De novo, o aluno. Vai ficar ao contrário aí no vídeo, mas eu tô lendo para vocês. Professor e aluno. Pai, adulto, criança. Então, quando o professor... Oi, gente, tudo bom? Então, eu queria que vocês viessem aqui para frente, para vocês poderem enxergar melhor o slide, o vídeo que eu vou colocar, já que tem poucas pessoas na turma, e aí vocês vão interagir melhor. O professor dá um estímulo, e aí as pessoas se aproximam, só que tem um aluno que fala: não, eu não vou, você não manda em mim. Nesse momento, eu vou colocar de vermelho aqui para vocês poderem entender, ele fala: não, eu não vou, você não manda em mim. Então, quando uma comunicação ela é direta, e geralmente ela não tem, na verdade ela não tem conflito, ela não tem discussão, eu dou um estímulo num estado, vamos dizer, o estado de ego adulto, e aí a outra pessoa responde. Vamos supor que seria um outro aluno. Ok, professor, eu vou. Aí o outro aluno responde aqui no estado de ego adulto. Nesse caso não foi isso. O professor convidou e o aluno respondeu: não, eu não vou, você não manda em mim. Percebe que cruzou?
Nesse cruzamento teve um ruído de comunicação, porque não foi isso que o professor falou, mas foi isso que a aluna ouviu. Ela se sentiu mandada, ela se sentiu ordenada pelo professor. Possivelmente ela tem alguma questão com autoridade, não gosta de obedecer regras, ou na casa dela os pais são muito autoritários, enfim, ela precisa seguir, aí fora de casa ela não quer. Tem várias coisas que a gente poderia supor aqui, mas tem alguma dificuldade. E aí tem um ruído. Entende que não foi isso que o professor falou, mas foi isso que ela ouviu. E ela responde num outro estado de ego do professor, que é: não, você não manda em mim. É como se ela olhasse para ele e olhasse para o estado de ego que dá ordem, que dá regra, que dá limite, que é o estado de ego pai, e fala: você não manda em mim. Olha a provocação. Aí ele poderia ter respondido: eu não mando em você, mas eu mando nessa sala, a sala é minha, eu sou autoridade aqui fora de sala. Tá vendo? Respondeu na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente. E aí começa o problema. O professor tem essa opção de responder assim? Tem. A gente tem o livre-arbítrio, não é verdade? Mas a gente preza por uma comunicação saudável. E essa não é uma comunicação saudável. Essa é uma comunicação improdutiva. Não é saudável. Ela vai ter um final ruim. Ela vai ter um desfecho dolorido. O desfecho pode ser: o aluno sai de sala e começa a falar mal do professor, ou o aluno não sai de sala, começa a bater boca com o professor, ou o professor sai de sala, não quer mais dar aula para a turma perde a aula. Enfim, essa provocação que é o problema. Então, o professor, quando ele tem a possibilidade de entender essa dinâmica, fica muito mais fácil dele compreender que ele tem possibilidade de não engatar na provocação. Que se ele engata na provocação, se ele morde a isca, como eu falava anteriormente, né? A isca é como se a gente jogasse ali. Eu jogo a provocação como se fosse uma isca e a pessoa vai lá e morde. E aí eu fico provocada e eu começo a discussão, porque eu também não vou deixar a perder, né? Pisou no meu calo, vai levar. Se eu tenho essa postura, eu vou ser uma pessoa geralmente que vou entrar nas discussões e vou até o final. Porque na minha cabeça não tem eu que tenho que ter a última palavra, eu que mando aqui porque eu que sou professor. Percebe o desgaste que tudo isso tem? E quem viveu isso enquanto professor sabe o desgaste que foi. Não tem jeito, viveu desgaste, viveu dor, viveu preocupação. Às vezes o aluno até conseguiu mandar o professor embora da escola, dependendo da escola. Porque, gente, isso acontece, né? Então, assim, não é legal. E, assim, não é que a aluna tem razão ou o professor tem razão. Não, a gente precisa tirar isso de foco. Não é quem tem razão, porque a questão de achar que alguém tem razão que é o problema, ou que faz a gente entrar nas discussões. Eu quero ter razão. Bom, se eu quero ter razão, então eu vou entrar para ganhar. E eu vou entrar para ganhar, alguém vai perder. E o jogo psicológico é: eu ganho, o outro perde. Alguém vai perder. Só que, na verdade, não é um ganha e outro perde. Todo mundo perde. Todo mundo fica mal. Todo mundo fica com desconforto. Todo mundo fica se sentindo mal. Não é bacana. E não é mesmo. É o jogo do perde-perde. É diferente de achar que vai ser um vai ganhar, outro vai perder. Não é isso que a gente preza aqui. Não é isso que você, professor, quer para sua vida. Tenho certeza. Você quer ter uma relação bacana. Porque é bom a gente se relacionar de um jeito bom com as pessoas. Por esse simples motivo. E porque o professor que tem uma sensibilidade de perceber que ele não precisaria entrar nisso, não precisava, ele ganha esse aluno. Ele ganha a turma. E ele ganha no sentido bom. Não no sentido de um benefício secundário, de que... Não, ele ganha de verdade. Os alunos gostam do professor. Os alunos percebem que o professor tem um jogo de cintura, que ele não vai cair por nada, que ele vai continuar na postura dele. E aí ele ganha a autoridade que ele já tem, que ele deveria ter, né? Ele tem, o professor tem uma autoridade dentro de sala de aula, mas uma autoridade
com tranquilidade, sem agressividade, sem conflitos. Autoridade, porque ele sabe da autoridade dele, né? Então, isso tinha que ser evitado, porque isso é uma relação conflituosa, isso gera transtorno, isso gera mal-estar, né? Então, qual seria o momento aqui disso não ter acontecido, do professor ter barrado? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui o estado de ego pai, adulto, criança, que tem o professor e todos nós, pai, adulto, criança, que é o aluno, que eu vou colocar aluno, tá? Então ele convida, gente, gostaria que vocês viessem aqui para frente, para vocês interagirem melhor e assistirem o slide, o vídeo que eu quero mostrar. E o aluno responde, não, eu não vou, você não manda em mim. Tem uma provocação, que o aluno se sentiu provocado, e ele provoca o professor, você não manda em mim. E aí, nessa situação real que aconteceu, o professor responde, é verdade, eu não mando em você, fique à vontade. Olha como esse professor teve o jogo de cintura. Ele depois me confessou que ele ficou com raiva dessa aluna. E a vontade dele era ter uma resposta, né, assim, na jugular para ela. Mas ele não teve isso. Ele falou, tá bom, realmente eu não mando em você, fica à vontade. Fique à vontade. E a aula continuou. Quando ele saiu de aula, depois ele pensou assim, bom, não acho que isso funcionou, então eu vou fazer diferente. E em um outro momento, ele entra na turma e fala, gente, quem se sentir à vontade, vem aqui para frente, que vai conseguir enxergar melhor o vídeo que eu vou passar e vocês vão poder interagir também melhor. Quem se sentir à vontade, pode vir aqui para frente. E aí a repercussão foi diferente. Então, olha só como um gesto simples, como uma escuta refinada, como uma flexibilidade, né, de lidar com as situações que poderiam ser conflituosas, pode ajudar você, professor, a não entrar numa situação de conflito. Né? Porque foi isso que ele fez. Então, em um outro momento, ele falou, quem se sentir à vontade. Então, essa pessoa, ela não se sentiu mais provocada e não teve mais essa situação dentro de sala de aula. Ah, mas eu tenho que fazer isso, o aluno que é mal educado, o aluno que respondeu de uma maneira grosseira. Tá bom, pode até ser, mas a questão é, a gente não tem como resolver o problema do outro, a gente tem como resolver o nosso. Então, vocês como professores, vocês lidam com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? São vários alunos dentro de sala de aula. Então, sim, é vocês que estão comandando a sala, vocês que estão dando a disciplina, vocês que precisam passar a disciplina para eles e é vocês que precisam ter o jogo de cintura. É como o pai com o filho. O pai tem um recurso, ele é mais velho, ele viveu mais, ele que é o pai e a mãe. Então, sim, é a gente que tem que ter o jogo de cintura e não o filho. Quando a gente começa a perceber isso e quando a gente começa a aceitar isso, isso fica muito mais fácil. Isso fica tranquilo de ser vivido. Interessante que a gente não vai mais sentir mal-estar. Não vai. Isso vai acabar. Porque isso vai fazendo parte da gente. Quando a gente começa a entender e aceitar o que é responsabilidade da gente. Porque é responsabilidade da gente. Não é responsabilidade do outro. Se eu fico achando que é responsabilidade do outro, eu deixo de fazer o que compete a mim. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu que sou professor dentro de sala de aula. Então, o direcionamento, o encaminhamento dentro de sala de aula, a organização, quem tem que fazer isso é o professor. E você que é um professor que preza por um bom relacionamento com o seu aluno, eu tenho certeza que isso ajuda você com o seu aluno. Ajuda você a lidar no dia a dia, porque é todo dia, né? E agora que vocês não estão mais em sala de aula presentes, os alunos também não, muito mais, porque o jogo de cintura tem que ser maior, a flexibilidade tem que ser maior.
porque agora a gente precisou ficar enquadrado no vídeo para ver o aluno do outro lado e o professor ver a gente desse lado, né? Ver vocês desse lado. E aí como é que é, né? Como é que a gente consegue a disciplina, o que o aluno fique atento com a gente, com a mediação de ser um celular, de ser um computador? Então a adaptação foi muito maior, não é verdade? Então, eu tenho certeza que isso ajuda você, professor, dentro de sala de aula, como esse exemplo desse meu amigo, desse querido amigo que dividiu essa história comigo e que teve um final muito bacana, de um professor que tem um jogo de cintura, que enxerga além, né? Que preza mesmo pelo bem-estar da turma, do aluno, que preza por dar o conteúdo, muito mais do que ficar batendo boca com o aluno dentro de sala de aula que não rende nada. E que tem ele teve uma inteligência emocional, né? Que às vezes a gente não tem, às vezes porque a gente não sabe, que a gente não se prepara. Então o conhecimento ajuda a gente a ter, né? Então, não adianta só a gente saber da matéria, saber tudo da matéria, de cor e salteado, ser brilhante na matéria, se a gente não tem o jogo de cintura de lidar com as pessoas, porque quem é professor precisa disso. Então eu tenho certeza que isso ajuda você, professor, dentro de sala de aula, a converter relações conflituosas, momentos difíceis com os alunos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar. Se vocês começarem a colocar em prática dentro de sala de aula, vocês não vão mais ter esses momentos, eles vão começar a diminuir, daqui a pouco vocês não vão ter mais. E aí vai se estabelecer, sim, uma harmonia dentro de sala de aula, os alunos vão querer escutar você, além até do que você tem dado de conteúdo, e aí vai ser bom para todo mundo, ok?